Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma aula de F329. O tema dessa aula é uma breve introdução geral à disciplina, seu contexto e objetivos. Então, a primeira coisa, pessoal, que a gente precisa ter em mente é que todos os detalhes sobre como a disciplina vai se desenrolar, eles são explicados nesse documento, chamado Plano de Desenvolvimento da Disciplina e o programa dela, que estão disponíveis para vocês no Moodle. Então, a primeira recomendação que eu faço para todo mundo é ler esse documento e ficar atento às possíveis atualizações que ele venha a ter ao longo do semestre. Isso é válido para todos os semestres, nesse semestre em particular. Esse documento está no Moodle, e o Moodle, de fato, é o ambiente, né, que centraliza as ações e a comunicação dessa disciplina. Então lá tem esse quadro de avisos, onde várias coisas estão sendo colocadas, um fórum de dúvidas e vários documentos sobre a disciplina. Então, eu recomendo que vocês frequentemente entrem no Moodle para buscar informação, sabendo que ali vão estar os manuais dos equipamentos, que ali vai ter bastante material de apoio para a disciplina, e incluindo vários vídeos, né, e vários elementos que são importantíssimos para o bom desenrolar da disciplina. Então pensem em frequentemente acessar o Moodle e buscar informação sobre a disciplina e sobre os experimentos e tudo mais no Moodle. Uma coisa que é importante que a gente tenha muito claro é por que a gente está fazendo essa disciplina e quais são os objetivos dela e qual é a importância dela. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa disciplina, como tantas outras que vocês estão fazendo, se situa dentro da área do conhecimento que é atualmente referida como sendo STEAM. Então, tem a ver com ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, o pessoal da matemática entende que está na matemática, o pessoal da física, por exemplo, está dentro de ciência, as engenharias e a tecnologia surgem ali, nesses outros dois pilares. Então, dentro de F329, a gente busca valorizar e desenvolver habilidades que estão dentro desses pilares do conhecimento, nesses 4 pilares, e em particular tem a ver com experimentos de eletricidade e magnetismo. Então a gente está pensando em montar, em realizar, descrever, analisar e discutir esses experimentos nessas áreas de eletricidade e magnetismo. A gente espera também que vocês consigam entender sobre modelos, né, dentro dessa área do conhecimento, e de que maneira que a gente consegue confrontar a teoria, no passo seguinte, esses modelos, com os resultados experimentais. De maneira bem geral, né, talvez um pouco vazia, inclusive, a gente poderia dizer que a gente está tentando desenvolver e fomentar em vocês o pensamento crítico e a compreensão de ciência, tecnologia, engenharia e matemática dentro desses experimentos. Essa disciplina, pessoal, a gente vai ter vários experimentos, né? 6 experimentos ao longo do semestre, e a maneira como o curso foi estruturado, como a disciplina foi estruturada, a gente vai ter alguns objetivos, alguns possíveis tipos de objetivo em cada experimento. Isso tem a ver com o objetivo do experimento, de certa forma, né? Então, eu posso planejar ou propor um experimento que visa testar uma hipótese, né? Então, um experimento mais banal poderia ser, se eu soltar uma maçã da minha mão, ela cai? Então, aí eu tenho uma hipótese bem clara, e a maneira como o experimento é proposto é na forma de uma hipótese, né? Na forma de uma pergunta. Se eu soltar a maçã, ela cai? Então, eu entendo que é um experimento tipo teste de hipótese. O mesmo fenômeno poderia ser observado, o mesmo experimento também poderia ser observado e realizado de uma outra forma, no sentido de observar um fenômeno.
Então, nesse caso, eu iria propor, se eu soltar uma maçã, o que acontece? Né? O que aconteceria se eu segurando uma maçã e soltasse ela? O que aconteceria? Nesse caso, a gente não tem uma informação a priori, a gente não tem uma hipótese a ser testada, mas a gente quer descrever o que acontece de maneira quantitativa, se for possível. Então, talvez o experimento seja muito parecido com um teste de hipótese. A questão é que, nesse tipo de experimento, a gente não vai ter um modelo, nem uma ideia a priori do que se espera que aconteça. E no terceiro tipo de experimento, ou terceiro tipo de objetivo dentro do experimento, a gente pode testar uma aplicação. Então, seria no seguinte sentido, tal fenômeno, né, que pode ou não estar dentro de uma hipótese, e pode ou não ser investigado dentro com um modelo ou sem um modelo, ele pode ser aplicado para resolver algum problema. Então, vocês podem imaginar, uma maçã caindo não resolve muita coisa, mas N outros experimentos típicos de ciência, eles foram capturados pela engenharia porque eles resolvem problemas. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso em breve, mas o ponto que eu queria levantar aqui é que os experimentos que a gente vai fazer nessa disciplina, eles são estruturados de modo que a atividade experimental seja abordada com um viés, e esse viés pode ser o de testar uma hipótese, pode ser um viés de observar um fenômeno, ou pode ser o de testar uma aplicação. Isso é importante porque quando você vai fazer um experimento, você nunca o faz sem um propósito ou o faz de cabeça vazia. Você vai fazê-lo dentro de um contexto. Então, os três contextos que a gente está propondo aqui seria o de você ter um modelo e querer testar uma hipótese, o de você não ter nenhum nem outro e querer apenas observar o que acontece numa certa situação, e, por fim, você ter um modelo, ter um conhecimento já bastante sofisticado e querer avaliar uma aplicação para um dado fenômeno. Com relação ao formato do relatório, eu compreendo, né, que diferentes disciplinas têm diferentes formatos de relatório e tudo, assim como diferentes empresas, né, têm diferentes formatos de relatório que se pede, e áreas de conhecimento também. Então, aqui a gente vai tentar tornar o relatório o mais, eu diria, sintético e focado em questões importantes e o menos baseado em um formato, né? Então, a ideia é ter um formato o mais simples possível, de modo que a gente pudesse avaliar exatamente o que vocês aprenderam e as habilidades que vocês estão demonstrando. Então, dessa forma, a ideia é que todo o relatório, todo o texto do relatório, seja colocado em até 2 páginas, né, de texto mesmo, com tudo, com a hipótese, com metodologia, resultados, análise, discussão com conclusão, anotando que não é preciso de uma introdução, não é preciso fazer um resumo, por exemplo, são coisas muito importantes, mas a gente entende que o contexto do relatório já é comum, já é conhecido, né, e ele é basicamente dado pelo roteiro, então seria como imaginar que já há um contexto conhecido, então, portanto, a introdução não é necessária. E além dessas 2 páginas de texto corrido, vocês devem colocar anexos, né? Então, esses anexos a gente entende que são as tabelas de dados, os gráficos, equações, enfim, tudo mais que vocês considerarem relevante para fazer parte do relatório, né? Referências, enfim, tudo aquilo que não está dentro dessas 2 páginas, onde vocês estão se expressando com um texto, que seria muito uma redação. Uma coisa importante que a gente incentiva vocês a fazerem é escrever de maneira interessante, né? Escrever de maneira que a pessoa que for ler goste do que está lendo. Sobre a avaliação do relatório, a gente vai adotar um sistema de avaliação que visa avaliar a presença das habilidades, né? A demonstração das habilidades no relatório. Essas habilidades são classificadas dentro de rúbricas, né? Então a gente tem um conjunto de rúbricas e cada relatório vai ser avaliado de acordo com algumas rúbricas, né?
Então algumas rúbricas têm a ver com análise de dados, alguma tem a ver com as incertezas, alguma tem a ver com a compreensão da hipótese, e a avaliação vai ser, tentar entender se a habilidade que é considerada relevante para aquele relatório foi apresentada de maneira, adequada, ou se ela precisa melhorar ainda para se tornar adequada, se ela está realmente inadequada ou se ela está ausente. Então, basicamente, para cada relatório, vocês vão ver no roteiro, quais são as habilidades que estão sendo avaliadas naquele relatório em específico e de que maneira o relatório de vocês vai ser classificado, né, em relação a cada uma das habilidades necessárias. Essa é a estrutura de avaliação que a gente está adotando, visando fazer uma avaliação bastante transparente, então vocês sabem exatamente como a gente está avaliando, e a compreensão também de que essa maneira de avaliar é bastante objetiva e pouco dependente da pessoa que está avaliando, né? Então, em algumas situações é claro que há uma subjetividade, mas a ideia dela é minimizar essa subjetividade. Com relação à bibliografia da disciplina, são basicamente os livros de Física 3, né, os livros de Física 3 teórica, mas em cada roteiro de cada experimento, alguns outros livros podem ser indicados, né? Então, eu diria, pensem nos livros de Física 3 de maneira mais ampla, mas considerem também a bibliografia de cada experimento.